Senhor presidente, é uma honra estar aqui ocupando essa mesa, essa fala, sob sua presidência. Da forma como o senhor gentilmente se dirigiu a mim, eu devo dizer que o presente quem ganhou fui eu, né? Quando estávamos aqui sozinhos, achando que a nossa luta não teria nenhum sucesso, graças a Deus, Deus nos uniu e viu e nos mostrou, né, que essa união vai com certeza fazer com que tenhamos muitas e muitas vitórias nessa nossa missão, na missão que a gente veio aqui, que a gente abraçou, né, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa fé, né, pela nossa pátria. Então, a honra é toda minha estar aqui agora falando sobre sua presidência. Eu gostaria de abordar aqui duas situações especificamente. A primeira delas, com relação a este julgamento que se inicia hoje, senhor presidente, senador Stevenson, meu caro colega, senador Hans. Essa ação, cujo julgamento se inicia hoje, ela é cercada de uma série de circunstâncias que talvez o cidadão comum não consiga entender, porque são circunstâncias técnicas, mas esse mesmo cidadão comum que não consegue entender as circunstâncias técnicas consegue sentir a injustiça, né? Consegue sentir o resultado dessas decisões. Todos sabemos, pelo menos quem hoje está mais próximo das notícias, não precisa mais nem ter diploma de bacharel em Direito para entender um pouco de como as coisas funcionam, mas eu gostaria de fazer um histórico sobre esta questão da necessidade ou não, ou da correção ou não da prisão em segunda instância. Até o século XVIII, senhor presidente, não havia um formato de processo no mundo antes de se prender ou condenar alguém. Não havia um rito processual, não haviam etapas a se cumprir. De lá para cá, quando se começou a pensar no direito de defesa, quando se começou a pensar na amplidão, na necessidade da amplitude, a produção de provas, quando se pensou que talvez uma cabeça só, duas cabeças pensem melhor que uma, então foi julgado uma vez por este, posso ser julgado por aquele para ver se confirma. Começou a nascer daí um embrião disso que é um dos princípios que hoje norteiam a nossa Constituição e que hoje vão ser colocados lá em análise pelo Supremo Tribunal Federal, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição diz que toda pessoa tem o direito de, julgado em primeiro grau, ser rejulgado pelos fatos e provas em segundo grau, né? Aquele mesmo princípio que eu me referi antes, como duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, no caso, você é julgado na primeira instância por um juiz único ou por um colegiado, como é o caso do Tribunal do Júri, mas você tem o direito a um recurso para que aquela decisão sobre os fatos e as provas sejam reanalisadas. Ótimo, isso é um direito do cidadão e com relação a isso não há nada a se contrariar. Mas veja bem, senhor presidente, senador Stevenson, é o duplo grau de jurisdição, não é o quádruplo grau de jurisdição, né? Porque se você pensar em duplo grau, você tem o juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça. Esses dois são os únicos, pela lei, aptos a julgar fatos e provas. Fatos e provas. As outras instâncias, elas julgam apenas matéria de direito, matéria do rito, matéria do processo, se aquilo foi obedecido ou não, se determinada lei foi aplicada, se a pena está alta demais, enfim, essas coisas são vistas e revistas no segundo grau, no máximo. O resto é a análise de circunstâncias que não dizem respeito aos fatos, que não dizem respeito às provas e, portanto, não dizem respeito a se a pessoa cometeu ou não aquele crime. Não se analisa mais isso. Então, vejam bem, ainda que a Constituição diga, no artigo 5º,
que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão, senador Girão. A Constituição não diz ninguém será preso antes do trânsito em julgado da decisão. Ser considerado culpado é uma coisa, porque o ser considerado culpado, tecnicamente, significa lançar o réu no rol dos culpados, significa início da contagem para ter fins de reincidência, ou seja, a técnica é outra. O culpado que a gente, como leigo, pensa é aquele culpado. Não foi você que fez. Não é isso. Considerado culpado na lei penal, incide em algumas consequências jurídicas. Por isso, a Constituição, no seu artigo 5º, diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Tá? Não quer dizer ninguém será preso antes do trânsito em julgado. Tanto é que a própria lei prevê a execução provisória da pena. O que seria a execução provisória da pena se você só pode começar a executar depois que termina todos os graus de jurisdição, não sei quantos tipos de recursos diferentes? O que seria, então, o significado do termo execução provisória? Não é? Execução provisória é exatamente isso. O processo continua, porém, já chegamos aqui à conclusão, já chegamos ao limite de ver, você realmente cometeu este crime. Você começa a cumprir a pena e depois a gente vai ver se algum ou outro detalhe não foi atendido, e nesse sentido a gente pode modificar. Ponto. Segundo lugar, senhor presidente, a presunção de inocência, ela só pode servir pela Constituição, pelo espírito da Constituição, ela só pode servir como um norte jurídico. Mesmo quando se diz garantista, o princípio da presunção da inocência, ela não pode servir como salvo-conduto. Ela não pode servir como salvo-conduto da impunidade. Então, claro, é óbvio, eu não vou pegar alguém que está sendo indiciado, que recém foi denunciado, cujo processo ainda está andando, que ainda não foi sentenciado, que ainda não recorreu da sua sentença, e simplesmente dizer que você é culpado, se você fizer outra coisa agora, você já é reincidente amanhã, você já tem que se desfazer dos seus bens para pagar a indenização. Isso tudo fica quieto. Só vai acontecer com o trânsito em julgado definitivo, 4 graus de jurisdição. Né? Então, nós não podemos pegar os princípios constitucionais e torcer da melhor forma, da forma que a gente acha que naquela hora é mais conveniente. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter segurança jurídica nesse país. Eu tenho vindo aqui, dito repetidamente, ninguém investe num país desse. Ninguém, senador Jean. Ninguém, senador Stevenson. Quem é que põe dinheiro numa bagunça dessa aqui? Não tem quem faça isso. O Brasil nunca vai crescer dessa forma. Enquanto nós não formos claros, não adianta você ver que cor é esta aqui, senador Girão, é branco? O senhor pode me convencer que isso aqui é preto? Não pode. Honestamente, não. Só de formas, né, aí... de me ludibriar, dizer que eu estou cega, dizer que eu tenho algum problema, né, na minha visão, dizer, enfim, que eu estou doida. O senhor pode. Quem sabe até eu acredite. Mas as coisas têm que ser brancas e pretas. Está no bojo de um habeas corpus, mas ele atinge, senador Girão, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça divulgou, mais de 4.000 presos. Né? Então, não são nem os 38 da Lava Jato e nem os 190 mil, mas ainda que sejam 4. Não precisa ser 4.000, não. Para mim, que seja 4. Você tirar um estuprador, você tirar um pedófilo, você tirar um latrocida, porque você tem aqui o julgamento de uma pessoa que é influente, que é um político, que está envolvido na Lava Jato e que, por acaso, você diz que foi torturado pela Lava Jato. Aqueles instrumentos de tortura horrorosos. Né? Quem vê, parece que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam com algemas, chicotes, né? Instrumentos de tortura medievais, pegando aqueles pobres anjos inocentes e obrigando aquelas pobres pessoas, sabe, a confidenciarem aquilo que não tinham feito, a contarem onde estavam o dinheiro que eles não tinham roubado. Mas eles foram obrigados, eles foram torturados a fazer isso.
sabe? Então, é para corrigir essa distorção que hoje se coloca em xeque, que hoje se coloca em dúvida um princípio fixo, cláusula pétrea da Constituição, que hoje se coloca em dúvida um princípio de justiça que todo brasileiro conta, confia que existe. Senador Stevenson, essa espécie de julgamento, o último que houve foi em 2016, e foi o ministro Teori, o primeiro foi em 2016, e o ministro Teori Zavascki foi o relator, né? E, naquela ocasião, o falecido e saudoso ministro Teori Zavascki foi muito lúcido, e o julgamento acabou com uma votação de 7-4, mais ou menos. O que aconteceu de lá para cá, senador Girão? O que aconteceu, senador Stevenson? Senador Hans? Nada aconteceu. Não houve nenhuma mudança fática ou jurídica que autorize a se mudar essa visão, se a mudar esse posicionamento. Não existe nenhum fato. Simplesmente é porque agora você vai julgar fulanos. Os julgamentos, em alguns casos, eles não estão sendo feitos de acordo com o caso, e sim de acordo com a cara do freguês. Essa é a verdade, infelizmente, é a verdade que nós estamos vendo aí no país. E nós temos, então, essa alegação, que para mim é um abuso, uma falta de respeito com o povo brasileiro, de dizer que isso é para coibir os abusos da Lava Jato. Quem abusou foi quem roubou bilhões do povo. Quem abusou foi quem encheu mala, cueca de dinheiro, isso sim, abusou. Tá? E vou lhe dizer mais, dessa decisão, capitaneada pelo ministro Teori, até agora, aumentou consideravelmente o número, sabe de quê, senador Stevenson? De colaborações premiadas. Porque a malandragem, que antes se achava absolutamente ilesa e impune, né? Não vou recorrer até quando não puder mais. A malandragem falou, opa, peraí, agora em segundo grau eu já vou ser preso? Peraí, peraí, eu quero colaborar. Tá? Isso é o que é chamado de instrumento de tortura, senador Girão. É isso que nós estamos vivendo, é isso que não dá para a gente admitir, né? Agora, claro, se essa decisão do STF não respeitar esses princípios jurídicos mínimos, tá? E, de novo, respaldar a impunidade dessas pessoas, óbvio que todos os canalhas que estão sendo processados, e mesmo aqueles que já delataram, vão se retratar da delação. Se vocês não sabem, é cabível a retratação da delação, né? Então, tudo por água abaixo. É colocar caminhões de terra em cima da operação, a única operação que tinha condições de resgatar a nossa imagem aqui, a nossa autoestima como cidadãos, e resgatar a nossa imagem a nível internacional. Eu digo, senador, eu devo lhe dizer que concordo com a maioria dos seus posicionamentos, mas eu não consigo deixar de fazer o meia-culpa, no sentido de que o Senado deveria, sim, ter exigido, ter pautado esse projeto, né? Nós temos um projeto do senador Álvaro Dias e temos um projeto do senador Oriovisto, do qual eu tenho a honra de ser relatora. Estão ambos aguardando para entrar em pauta na CCJ, e por motivos políticos não entram. Então, isso acaba, evidentemente, impulsionando o STF a tomar essas decisões. E todos nós ficamos à mercê do que pode sair desse tipo de julgamento. Nós deveríamos, sim, ter forçado essa votação. Nós precisamos, senador Stevenson, senador Girão, o nosso grupo Muda Senado precisa se reunir e tratar seriamente sobre essas questões. Seriamente sobre as questões. Não adianta nós virmos aqui e nos preocuparmos e começarmos a nos manifestar às vésperas das coisas ruins que estão para acontecer nesse país. Nós precisamos fazer essa meia-culpa. Nós precisamos fazer. Tem projetos para serem votados. Por que não foram votados? Eu sei, o senhor sabe, que cabe ao presidente daqui do Senado, pautar plenário. O senhor sabe que cabe a presidente da CCJ pautar
as pautas da CCJ, mas nós precisamos forçar que isso aconteça. Nós não podemos mais nos furtar a isso. Nós precisamos também reagir contra isso da forma correta, naquilo que nos cabe, que é legislando, né? Eu espero que ainda tenhamos tempo de evitar consequências muito mais trágicas do que nós já temos com relação principalmente à Operação Lava Jato. E aqui, reiterar que a minha fala, a minha manifestação, ela não é contra nenhuma instituição. A minha manifestação não é contra a STF, a minha manifestação não é contra o Poder Judiciário. A minha manifestação é contra posicionamentos singulares, posicionamentos específicos e, no meu ponto de vista, equivocados, que estão sendo levados em pauta e estão sendo, muitas vezes, ajustados por conveniência de A ou de B. Isso, sim, o nosso STF não pode fazer. Eu confio que os ministros do STF vão ter noção da gravidade do que está acontecendo. Confio que eles vão, sim, reagir, ver a vontade popular. O senso de justiça tem que prevalecer. E eu espero que o resultado deste julgamento não nos traga mais uma decepção. A propósito de defender as instituições, só quero fazer uma última colocação muito pequena, que é com relação à busca e apreensão que aconteceu no endereço do Luciano Bivar, do PSL, o partido ao qual eu pertenci, há alguns dias atrás. Essa busca e apreensão é uma ordem judicial cumprida pela Polícia Federal, porque o TRE é um órgão federal. Imediatamente já surgiu uma conversa aqui no bastidor político que, pela briga, pelo desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Luciano Bivar, Bolsonaro mandou fazer uma busca e apreensão na casa do Luciano Bivar. Meu Deus do céu! Será que político só consegue ver as coisas pelo ângulo político? O presidente não manda fazer busca e apreensão na casa de ninguém. O presidente preside, é o órgão executivo. Quem decide busca e apreensão é juiz. É juiz. É membro do TRE no caso presente. Portanto, não façam desse tipo de desentendimento, eu não sei se por ignorância ou se por má fé, não façam, senhores políticos. O futuro do Brasil virá de cabeça para baixo. Eu fui vítima muito disso. Quando eu dava uma decisão, senador Girão, diziam, ela deu essa decisão a mando do MDB, ela deu a decisão a mando do PPS, ela deu... Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um processo, tem prova, tem a tua convicção, as coisas não funcionam, elas não... tudo não orbita na volta da política. Precisamos respeitar, portanto, as instituições. Fica aqui o meu respeito para o TRE de Pernambuco. Não sei o mérito, não sei se é uma decisão correta ou não, mas fica aqui meus respeitos ao magistrado que proferiu essa decisão. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores senadores. Desejo um excelente final de semana a todos.